Olá, pessoal. Sou o professor Jonildo, da Central do Enem. Nossa terceira videoaula de hoje terá como tema o classicismo português, também chamado de Renascimento em Portugal, né? Ou simplesmente quinhentismo. Ele se deu durante o século XVI, né? Então, o classicismo, né, praticamente é uma espécie de continuidade do humanismo, né, uma continuação do humanismo. Bem, o contexto histórico do classicismo, você tem a ascensão da burguesia. Lembra que no humanismo era o surgimento dela, que ela está em franca ascensão. Centralização do poder nas mãos do rei, chamado absolutismo. Reforma protestante, né? Reforma protestante, grandes navegações, não é? Aqui no caso é grandes navegações, né? Foi o episódio que inspirou Camões a compor Os Lusíadas, considerada a maior epopeia clássica. Os Lusíadas, os lusitanos, que narra a aventura de Vasco da Gama para as Índias, para o Oriente, né? Então, esse episódio das grandes navegações vai ser o episódio que vai inspirar Camões a compor os Lusíadas, os lusitanos, os portugueses, né? Invenções e progresso científico, aqui a invenção da imprensa por Gutenberg. Praticamente esse aqui é o contexto, né, do classicismo, né? Então, classicismo também chamado de Renascimento em Portugal ou simplesmente quinhentismo. Esse é o contexto histórico do movimento. Tá ok, pessoal? Bem, características gerais do classicismo. Aí você tem culto e imitação dos clássicos. Lembra que o classicismo é aquele movimento que vai fazer uma retomada de alguns valores que foram apregoados na antiguidade clássica. Então, por isso que nós temos como características gerais da escola culto e imitação dos clássicos. Neoplatonismo, alusão a Platão, filósofo. Mitologia greco-latina ou greco-romana. Nessa escola ela vai fazer referência a deuses, semideuses e as musas, no caso as ninfas, no caso aqui as Tarde, que eram aquelas mulheres bonitas que habitavam a margem do rio Tejo em Portugal. Tejo, Tarde. Antropocentrismo, que é o antropocentrismo aqui? Antropocentrismo vai ser o homem, o centro do mundo, o homem, o centro de tudo, o homem, o centro do universo, né? Racionalismo, que é o racionalismo? Racionalismo é justamente o culto à razão. Linguagem erudita é a linguagem dos clássicos, também é característica do classicismo, né? E a presença do doce estilo novo. Você traduzindo essa expressão, é doce estilo novo, é justamente a preferência cristina pelos sonetos. Lembra que quando você vai estudar classicismo, você tem que lembrar que um dos principais expoentes dessa escola literária se chama Luís Vaz de Camões. Quem foi Luís Vaz de Camões? Ele foi considerado o maior poeta lírico e épico da literatura clássico renascentista. Então, quando eu falo para você de doce estilo novo, é justamente a preferência que ele tinha pelos sonetos. Essas são as principais características do classicismo. Okay? Bem, depois nós temos aqui, quando você vai estudar Camões, no caso aqui, você vai estudar Camões lírico e Camões épico, né? Camões lírico e Camões épico. Bem, isso aqui já foi até questões de prova de vestibular, quando você tenta, né, estudar o movimento, né, estudar o caso classicismo. Geralmente as universidades perguntam para você se Camões é lírico ou épico. Camões ele é lírico e Camões ele é épico. Camões é lírico em uma obra póstuma chamada Rimas, onde você encontra os principais poemas líricos, que são os sonetos. Camões escreveu uma média de 154 sonetos. Dentre os mais famosos, você tem Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, né? Que é um dos principais sonetos de Camões. Alma minha gentil que te partiste, muda-se os tempos, muda-se as vontades, desconcerto do mundo. Então são vários os sonetos de Camões, né? E depois você tem aqui como principal representante também aqui, né? Você tem Camões
épico. Quando você fala de épico, você lembra de epopeia. Quando você fala de epopeia, você lembra de os Lusíadas, os lusitanos, os portugueses, né? Então, é a maior epopeia. Então, os Lusíadas, que você traduzindo seria os lusitanos portugueses, que trata da história de Portugal. É justamente a história de Vasco da Gama para as Índias, para o Oriente, tá bom? Quando você vai falar de autores pertencentes a esse movimento, você tem que lembrar dos principais representantes do movimento, que vamos colocar aqui Luís Vaz de Camões, que é o principal, né? E o Sá de Miranda, né? Sá de Miranda, que traz aquelas inovações estéticas justamente para ser difundida aqui. Traz sua experiência que ele aprende na Itália, traz para Portugal para ser difundida suas inovações sobre arte geral, em especial sobre literatura, tá certo? Então observa lá, quando você estuda o classicismo, ele é dividido em duas partes. Você tem o Camões lírico, né? Quando você lembra de lírico, lembra de lirismo, emoção, você lembra de sentimentos, aí você vai ter que lembrar de uma obra dele póstuma, que é a obra Rimas, onde você encontra os principais poemas líricos, que são os sonetos, né? Quando você fala de sonetos, né, você lembra de Camões. Camões escreveu uma média de 154 sonetos. E também você tem aqui, no caso, a obra, né, a epopeia Os Lusíadas, que é considerada a maior epopeia clássica, né? Que tem por assunto a viagem de Vasco da Gama para as Índias, para o Oriente, tá certo, pessoal? Então essa é a nossa videoaula de hoje, né? Para você que vai fazer o Enem em 2021, presta atenção que sempre cai uma questão desse movimento, tá certo, galera? Esse é o nosso recado de hoje, tá bom? Até logo!